Olá amigos, eu sou o Jefferson Araújo e este é mais um vídeo da Última Verdade Presente. Contrariando a preferência dos líderes mundiais, da mídia convencional e até mesmo dos atores de Hollywood, Donald Trump, o magnata que transformou a fortuna do pai em um poderoso império pessoal, será o novo presidente dos Estados Unidos. O impressionante foi a quantidade de previsões e especulações que surgiram após a vitória do candidato republicano. Amigos, tenhamos paciência e sejamos prudentes ao analisar o cenário global. Há alguns meses gravamos um vídeo falando sobre a importância de termos equilíbrio no campo profético. O tema era sobre as leis dominicais na Argentina, o que gerou também um monte de especulação. É verdade que não devemos ser indiferentes aos sinais proféticos, mas também é verdade que não devemos ser extremistas especulando sobre aquilo que não está claramente revelado na palavra de Deus. Entenda, conspiração e profecia não têm nenhuma relação. Podem até haver conspirações que sejam verdadeiras, mas não interessa em absolutamente nada no contexto da salvação e da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Mas afinal de contas, Donald Trump tem alguma relação com as profecias? Seu nome não está codificado em nenhuma das páginas milenares da Bíblia, mas uma interpretação bíblica que vem se fortalecendo e caminha para o desfecho coloca os Estados Unidos, e não um homem, no centro do grande conflito. É a profecia de Apocalipse 13. Simbolizados por uma besta que sobe do mar e a outra que sobe da terra, respectivamente o Vaticano e os Estados Unidos desempenham um papel central no desenvolvimento de um cenário quase inacreditável. Leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte e perseguição religiosa. Segundo a profecia, a nação americana faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Em suma, a imagem da besta é uma versão do protestantismo norte-americano do que vigorou na Idade Média com a Igreja Católica, uma igreja que mandava no Estado e um Estado que dava poderes à igreja. É exatamente neste contexto que Donald Trump manifesta importantes características possibilitando uma aproximação entre o poder civil da nação americana e o poder religioso do cristianismo ocidental. Trump se diz presbiteriano e assumiu características bastante conservadoras e nacionalistas durante a sua campanha. Isso pode levá-lo a promover durante o governo propostas condizentes com os valores religiosos dos americanos. Essa hipótese ganha força ao constatarmos que o voto cristão representou um grande percentual na vitória de Donald Trump. Com um testemunho que contradizia suas afirmações sobre a fé cristã, em junho, foi anunciado que ele aceitara Jesus e se tornara um cristão de verdade, o que aumentou a sua popularidade entre os eleitores evangélicos. Até mesmo profecias passaram a indicar a vitória do magnata. Mark Taylor, um bombeiro aposentado que possui um ministério profético, começou a anunciar em 2011 que Deus escolhera Trump para abençoar os Estados Unidos e o mundo. Franklin Graham, filho do renomado evangelista Billy Graham, apesar de nunca se referir a profecias, defendeu ativamente Trump. Este, por sua vez, parecia cada vez mais próximo dos evangélicos, tendo recebido oração de pastores por várias vezes, entre os quais esteve também o pastor Kenneth Copeland. No dia 3 de novembro, o pastor Saed Abedin divulgou que em 2012, enquanto estava preso no Irã por pregar o evangelho, Deus lhe deu uma visão de Trump como o próximo presidente dos Estados Unidos. Para o Dr. Michael Brown, pastor e colunista da revista Carisma, o futuro presidente fora escolhido como o Ciro moderno e desempenha um papel similar ao rei da Pérsia, descrito em Isaías capítulo 45. Está muito clara a relação de Donald Trump com o protestantismo norte-americano, e seguramente esta foi a razão que o levou a expressar:
o desejo de devolver o poder à Igreja nos Estados Unidos. Perceba também o teor do seu discurso falando a um grupo de líderes católicos que estiveram reunidos em outubro em Denver. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church, they have been hostile to Catholics, they have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you, God bless the United States of America, we will make America great again. Por fim, ao que tudo indica, Donald Trump terá um caminho bastante interessante para implementar as suas propostas. Afinal de contas, as duas casas do Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, terá maioria republicana. Quanto ao Poder Judiciário, a Suprema Corte, por sua vez, também poderá ser controlada por republicanos, uma vez que Donald Trump indicará um juiz para substituir o falecido Antonin Scalia e possivelmente tenha a oportunidade de escolher outros 3 juízes ao longo de seu mandato, dada a idade avançada. O cenário é interessante, mas apesar de tantas informações convergirem, no cenário profético, ao menos por enquanto, tudo não passa de mera conjectura. O tempo será o melhor indicativo. Este é o momento de aguardar atentamente, enquanto a profecia bíblica continua seguindo o seu caminho, que às vezes é complexo e de difícil compreensão. Portanto, ensinemos o que está claramente revelado e aguardemos o desenvolvimento do cenário profético sem criar falso alarme. Uma coisa é certa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Receba este e outros vídeos da Última Verdade Presente através do WhatsApp, enviando o seu número com o DDD para o nosso e-mail. Faça também a sua inscrição em nosso canal do YouTube. E não esqueça de clicar no sininho para ser notificado sempre que fizermos uma nova publicação. E se gostou da mensagem, curta o vídeo. Você que nos acompanha pelo YouTube, clique em gostei. Isso torna a mensagem mais acessível para as pessoas. Compartilhe também o vídeo com os seus amigos pelas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Minutos Proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.